Tarde a todos. Agradeço o honroso convite, né, da AMAT, em especial na figura da presidente, doutora Daniela, agradeço ao doutor Felipe, bem como meus colegas de mesa, por essa chance aqui de dialogar. Bem, como assistente social dessa instituição, minha proposta é aproximar um pouco o debate sobre a construção das nossas políticas. Então, vou fazer inicialmente um debate um pouco conceitual, vou disputar o conceito de violência no trabalho, essa é uma proposta, e, por fim, eu vou aproximar um pouco sobre como é que a gente pensou o acolhimento dos casos na instituição. O que significa o acolher os casos e que tipo de ideia está por trás dessa nossa proposta. Então, para que a gente possa começar, eu estou trazendo esse trechinho do Belchior. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Ora, estou falando com magistrados do trabalho, né? Eu tenho certeza que o debate do assédio moral não é uma novidade para ninguém. Então, por que a gente vem falando com tanta intensidade sobre esse tema contemporaneamente? O que há de novo? O que há diferente, né? O que se repõe dentro das contradições, dentro das organizações, das instituições, da sociedade como um todo? Então, há muito tempo eu venho pensando, né? A gente está diante, por um lado, né, de dois pontos fundamentais para a gente pensar nessa intensificação desse debate. Eu acho que, sob dado aspecto, há uma tentativa, sim, de esvaziamento crítico do enfrentamento do assédio. Eu acho que a gente começa a propagar muitas ações, por vezes, sobre compliance, integridade e caixinhas, e enquadrando o debate dentro de uma lógica administrativo-burocrática, que às vezes esvazia o pensar propriamente dito sobre o tema, e, ao mesmo tempo, a proliferação do debate, o aprofundamento do debate, ele reflete a contradição, né? Ele reflete justamente a intensificação e a não tolerância mais a determinadas formas de funcionamento que produzem sofrimento e que vão na contramão de qualquer ideia de eficiência, né? Então, se por um lado a gente está falando, né, de mudanças e transformações nas instituições, no mundo do trabalho, nos processos de trabalho, e eu venho há algum tempo fazendo uma provocação, né? A incorporação que a gente faz da tecnologia às nossas relações de trabalho é uma incorporação arcaica, né? A gente pega esse moderno e mistura com esse antigo a partir do momento em que a gente ainda não reflete propriamente, né, de maneira mais aprofundada sobre a modernização da gestão dessas relações de trabalho na correlação com a informação, né, com a tecnologia da informação. É preciso avançar nesse debate, porque senão a gente produz, e eu sei que os senhores estão cansados, né, de ouvir sobre isso, mas essa sensação de fenômeno da vida reduzida, né? O tempo de lazer está totalmente consumido pelo trabalho. Eu não estou trabalhando, mas eu estou pensando nesse trabalho, estou com o coração disparado, pensando naquele processo, naquele problema. Domingo à noite eu já estou irritado, né? Só de imaginar uma segunda-feira. Então a gente não tem mais tempo de lazer realizador. Meu tempo de trabalho, ele vira algo, ao invés de força criativa, animalizador, né? Aonde eu sofro e não aonde eu crio, aonde eu transformo. E veja, onde uma profissão tão singular e estratégica para a sociedade, que é a dos magistrados, pode transformar e tensionar. Então, essa sensação, né, de estar trabalhando o tempo todo, de nunca parar, né, ela vai atravessar a nossa sociabilidade e a nossa capacidade de olhar para essas relações de trabalho. Para Caetano, né, mas a vida é real e de viés. E para o Mesaros, né, o tempo é o pseudônimo da vida. É preciso, então, a gente avançar nesse diálogo, pensar sobre o tempo, pensar sobre jornada, pensar sobre tecnologia e o que significa sobre a liberação do tempo de trabalho. Não é algo secundário quando eu quero debater o enfrentamento da assédio moral. Todos os autores, né, vão ser muito taxativos ao dizer: não se debate o enfrentamento do assédio sem debater gestão, sem debater a organização dessas instituições. E aí é importante que a gente faça essa análise, porque, veja, numa sociedade marcada por essa crise da vida pessoal, né, eu não tenho tempo de existir. Meu tempo de vida está colonizado pelo trabalho. Uma sociedade marcada pelo gerencialismo, que é a distorção da ideia de gestão, em que eu olho para o meu colega, para os meus pares, eles viram simples competidores, né? O individualismo, o utilitarismo, ele vai se impor de tal forma
que fica difícil eu coordenar uma equipe de trabalho, que fica difícil eu me solidarizar com aquele colega, porque uma licença médica vira sobrecarga, né? Então, isso vai gerando uma lógica pragmática e utilitária que vai redundar no que o Giovanni Alves vai chamar de crise de autorreferência pessoal, né? Nessa crise em que, ora, a gente está falando de adoecimentos, né, da saúde mental, do sofrimento psíquico, não é à toa, né? Como nunca, e eu fiquei apaixonada pela frase da doutora Nelisa, né? Por que, que a gente não fala mais em tristeza e só em depressão? Isso me tocou profundamente, porque passa por essa dinâmica, né? Em que a gente vai naturalizando esse lexo gerencial em que tudo é para ontem, né? O just in time, né? Tudo é urgente, é a ditadura do tempo real, nos termos do Vincent de Goulet-Jacques, no livro que eu insisto em citar, que é Gestão como Doença Social. E aí a gente vai aprofundando uma cultura e uma lógica em que essa proliferação das almas, né, das doenças da alma e do estresse, ela vem aí como uma praga universal, né? E a gente começa a achar que o normal é estar adoecido. Que estranho é não estar estressado o tempo todo, né? Então, a gente naturaliza essa cultura da conquista, a gente naturaliza a automedicação, a gente naturaliza a noção de resistência, né? Eu vou fazer cursos e aí, de repente, coloco uns aí em Bolt lá, de parâmetro, mas espera aí, né? Não dá para todo mundo ser Bolt. Que referência é essa? Que lógica é essa de resistência? Em que eu vou naturalizar a psiquiatrização do aprimoramento e a medicalização, né? Seja para eu dormir, seja para eu relaxar, seja para eu produzir. E aqui eu não falo dessa medicação para quem está em sofrimento e adoecido propriamente dito, mas quando isso se generaliza como um mecanismo e um instrumento de dar conta dentro da lógica das nossas instituições, e aí eu posso pensar num adoecimento social, né? Então, para Hannah, aquele livrinho Sociedade do Cansaço, a gente estaria diante de uma dinâmica em que a gente meio que naturaliza uma mera forma de sobreviver histérico, né? De alguma maneira, a gente cria, e eu insisto também nesse debate, uma lógica que eu vou pedir aos senhores que trabalhem os finais de semana, durante as férias, 12, 13, 14 horas por dia, façam crossfit, porque não é só a resistência e o corpo, mas é a estética, é o padrão. Façam terapia, porque ninguém gosta de gente deprimida, e nada contra o crossfit, nem muito menos contra a terapia, mas é uma mostra de como a gente vai individualizando e para de falar da saúde como um problema de saúde do trabalhador, de quem trabalha, das organizações. A saúde, sim, tem componentes individuais, né? Mas ela expressa um determinado tempo histórico. O adoecer, ele é histórico e político e ele vai se expressar nas nossas relações funcionais. E aí, por isso, debater o direito à desconexão ao trabalho, né, como uma garantia constitucional, não é algo secundário. É preciso pautar as nossas instituições e o nosso planejamento e o nosso debate sobre o enfrentamento do assédio. Então, vejam, gerir, né? Eu sou uma servidora pública, sinceramente, eu acho que eu sou uma boa servidora pública, então eu sei que eu estou comprometida em atender bem a sociedade. Gerir, traçar metas, parâmetros, isso é o básico, ninguém é contra isso. O que se é contra é a noção da gestão como um fim em si mesmo, do número que a tudo justifica, e aí, de repente, essa instituição que tem um papel humano e social também, que tem um papel também como órgão empregador, se vira um instrumento em nome do número. Veja, é preciso debater a meta, e aqui não é um debate, né? Como profissional de saúde, eu não estou fazendo isso contra metas. Pelo contrário, como eu pontuei, que a gente tem que debater, sim, como melhor atender a sociedade. Para melhor atender a sociedade, eu preciso debater, então, os sentidos da meta, os parâmetros da meta, as implicações da meta de maneira objetiva. Porque, do contrário, gente, essa gestão se perverte, né? Essa gestão parece que começa a chocar com qualquer debate ético. E aí que a gente vai atender no dia a dia aquelas pessoas que dizem, nossa, mas como assim eu estou sendo acusado de assédio? Eu faço até caridade. E aí a gente diz, faz caridade, mas de 8 às 18 pratica assédio, né? Eu sempre gosto de provocar que se a gente não for capaz de parar o cotidiano, refletir minimamente sobre o cotidiano, eticamente, eu, assistente social, com essa voz infantiloide, né? Pareço que sou boazinha, posso assediar, né? Moralmente também. Veja, é óbvio que ninguém é cindido, né? As pessoas, eu não sou uma coisa no trabalho, outra na minha vida privada. Entretanto, esse automatismo que é incentivado pelo gerencialismo, ele tende aí a favorecer esse dado modelo de personalidade, esse narcísico, agressivo, pragmático, em que eu estou centrado na ação e não na reflexão. E aí, não à toa,
eu começo a não pensar na organização, nas políticas, nos órgãos superiores, no debate que é coletivo, e começo a individualizar problemas organizacionais. Para Lukács, a gente estaria diante de um contexto sociohistórico em que homens que seguem uma rotina burocraticamente petrificada, carreiristas, arrivistas, né? Personalidades estranhadas, né? Que não se reconhecem, enfim, que não veem sentido, né? Elas passam a ser respeitadas por justamente terem essas características. Então, eu não sou capaz de pensar, de olhar para o coletivo, de ampliar meu olhar, eu só penso em mim, eu só cumpro pragmaticamente, eu passo a ser respeitada por conta disso. Isso é um dado histórico social, é um diagnóstico do nosso tempo. É como se houvesse uma contradição entre o desenvolvimento das capacidades humanas e o desenvolvimento da personalidade do homem. Então, novamente, é o arcaico que é atravessado, o moderno que é atravessado por esse nosso arcaico que insiste em se manter, né? Eu, de alguma maneira, modernizo, vou falar de tecnologia, como nunca vou debater gestão, mas a gente parece retroceder. Veja, como assistente social, eu posso garantir para vocês que eu não aguento mais ouvir falar sobre empatia. Não me interessa esse debate de empatia, despolitizado, acrítico, enfim. Como assistente social, eu quero debater a alteridade. Eu quero debater o direito do outro ser diferente e, principalmente, a ideia de que, por vezes, eu não vou alcançar mesmo o que o outro está me trazendo, por mais boazinha que eu seja, veja. Eu sou uma mulher branca, eu nunca sofri racismo. Aí a Maria vem me contar que tal situação para ela teve uma conotação discriminatória. E eu, boazinha, olho para Maria, não, Maria, mas o João é tão legal, impossível que ele tenha feito isso. É preciso que a gente comece a avançar, entender que não é porque eu não sou capaz de me colocar naquele local, naquele lugar, e tudo bem não ser, às vezes não dá mesmo, não significa que aquele olhar e que aquela outra realidade não exista. É preciso exercitar esse senso de autoridade, porque senão a gente começa a se perder em cursos e ações que caminham para uma certa profissionalização da identidade, né? Como se fosse possível a gente se modular, e aí eu começo a falar de chefia e liderança, vou trazer Gandhi de Steve Jobs para vocês como grande referência, e paro de pensar questões objetivas. O que faz um bom chefe, o que faz uma boa liderança, senão a capacidade de reflexão ética. Então, a boa mentalidade, ela não é simplesmente a boa liderança, não é simplesmente uma questão de mentalidade. E talvez a gente não possa adquirir determinadas características mesmo. Só cabe a gente se botar nessa missão, né? De não deixar o cotidiano atropelar a nossa capacidade de reflexão ética, de pensar criticamente. Um bom gestor ele não precisa motivar deprimido, nem ser líder de torcida, né? Ele só precisa, basicamente, olhar para o todo, né? Conseguir olhar com integralidade para aquilo. Veja, tudo aquilo que é humano nos parece estranho, né? Eu vou trabalhar 20, 30 anos com as pessoas, mas o luto, o divórcio, a criança doente parece sempre excepcionalidade. Mas isso é a regra das relações de trabalho. Então, por que a gente vem promovendo essa inversão? Então, Deleuze, no livro A Banalização da Injustiça Social, ele vai problematizar essa conjuntura em que o sujeito vai participar de atos injustos, inapropriados, né, como um mecanismo de manter seus benefícios. E aí que ele vai falar, né, desse mal como um sistema de gestão. Ele vai dialogar com a Hannah Arendt para fazer esse debate. Ele vai problematizar de que maneira as pessoas que deveriam ser as grandes responsáveis, né, pelo direito e pela moral, acabam favorecendo esses atos abusivos por meio dessa dinâmica. Então, para Richard Sennett, é como se a qualidade do bom trabalho não fosse a mesma do bom caráter. É como se a gente se autorizasse, de repente, a fazer uma cisão, né? Então, é aquela história. Não tenho nada contra mulheres, mas não posso aceitar uma servidora aqui. Se ela engravida, fica 7 meses longe, como é que eu cumpro a meta do CNJ? Não sou eu, é o CNJ. Veja, eu entendo das complexidades desse processo, mas a provocação deles é justamente essa, né? Essa subversão da racionalidade ética, em que eu naturalizo, olha, mas eu só estou cumprindo ordens. E que a gente começa aí a esquecer, né? Que sim, a gente é capaz de pensar, construir resistências, construir paralelos e mediações mediante determinados parâmetros. Então, para o Boulejard, a gente vai procurar a causa do assédio, não é no indivíduo, bem como para o professor José Roberto Eloni. A gente busca a causa do assédio
nas tendências gerencialistas, nessa distorção gerencial, que é justamente o hiato entre os objetivos e meios fixados. Então, eu tenho uma meta de 500, estrutura para 200, nesse meio de campo vão se desenvolver as irracionalidades. Então, por isso, isso é um debate coletivo. A defasagem entre como deveria ser o trabalho e como de fato ele acontece. E a distância, né, entre as recompensas e as retribuições. Vejam, então, tudo isso que a gente está falando é de organização, é de cultura organizacional, é do tensionamento político desses espaços. Para o professor José Roberto Elaine, é imprescindível que a gente parta do pressuposto que, em geral, quem pratica assédio moral não tem nenhum distúrbio psiquiátrico. Geralmente são pessoas que simplesmente acabam aderindo a essa racionalidade fria, pragmática. E, mesmo quando há o sofrimento psíquico, o adoecimento psiquiátrico, ele não justifica a violência. Veja, Dejurges ele tem um vídeo muito interessante em que ele faz essa provocação. Por que a gente justifica tanto aqueles que agridem? Ele estava muito estressado, ele é novo do cargo, ele é das antigas. E não justifica a vítima. A vítima, mas também, né, não se defende, né? O que ela estava fazendo na rua aquele horário, tirou muita licença. É importante a gente analisar essa lógica e, portanto, focar, né, nesse desafio do processo produtivo. Então, essa violência no trabalho, ela é esse grande grupo, né, de limitações vinculadas ao ato de produzir, que vai redundar, portanto, e facilitar que o fenômeno como o assédio e o assédio sexual propriamente dito aconteça. É a violência, gente, que está na sociedade como um todo. Então, se minha sociedade é racista, machista, se é atravessada por vícios de sociabilidade, patrimonialismo, coronelismo, nepotismo, de alguma maneira, isso vai se expressar nos nossos modos de funcionamento, vai se expressar nas nossas organizações, seja por meio do preconceito, enfim. Então, a OIT lançou a Convenção 190, em que ela vai trazer, né, essa junção dos termos violência e assédio como uma ocorrência única e repetida, e vai dar um grande destaque aí à questão da equidade de gênero e até da violência doméstica. O que me interessa nesse debate? É óbvio que quando eles constroem isso, o grande objetivo deles era demarcar os atos inapropriados e abrir para os Estados-nação eles construírem seus próprios conceitos, né? Entretanto, a meu ver, isso é uma grande conquista pelo seguinte, né? A incorporação do termo violência, ela abre um leque para que a gente aborde de maneira apropriada alguns outros aspectos, né? Veja, distorções gerenciais, práticas gerenciais, como a gestão por injúria, né? O cara que grita, xinga, né? Mas é competente tecnicamente, se mantém ali. Formas de gestão por manipulação, né? Formas de gestão por discriminação ou por pressão, por chantagem, né? Então, ó, se não conseguir tal coisa, vai perder a gratificação, vai perder isso, vai perder aquilo. Veja, são modos de gerenciar que por muito tempo foram legitimados, mas que produzem violências, que produzem limites e acabam por expressar, portanto, formas de violência no trabalho que não necessariamente são assédio. Então, reivindicar essa categoria assédio, violência, né? Ela é imprescindível para dar visibilidade a essa série de demandas latentes. Veja, por muito tempo, nos nossos atendimentos, a gente tinha plena consciência, olha, 90% dos casos que eu atendo não são assédios, de fato, mas tão poucos são simples conflitos. Tão poucos estão num campo de horizontalidade, tão poucos estão nesse campo em que eu posso falar, reclamar sem medo de ser punido, sem medo de ser penalizado. Então, quando a gente analisa as resoluções do CSJT e do CNJ, a gente se depara com dois pontos. Uma, essa conquista da resolução do CSJT ao incorporar a violência no trabalho, né? E eu falo com orgulho que a nossa instituição foi a primeira, na nossa política, foi a primeira, desde o começo, lá em 2019, a nossa política foi de enfrentamento à violência no trabalho, no assédio moral, assédio sexual, justamente por abrir esse leque e compreender que tem atos abusivos que, ainda que não sejam reiterados, repetidos, eles não podem ser normalizados e convertidos em simples conflitos. A resolução do CNJ, ela vai dar uma grande ênfase aos aspectos da discriminação e do preconceito, que também é uma grande conquista, porque são as bases do assédio moral, né? Segundo a Margarida Barreto. Mas qual é a pegadinha aí, né? Acho que a gente tem que entender que simplesmente assumir a centralidade desses aspectos organizacionais não pode servir para a gente simplesmente focalizar o problema na figura do gestor e voltar ali, como eu falei, a dar curso em que eu vou usar o Gandhi, o Steve Jobs, enfim. Né? É preciso debater, portanto, um modo de funcionamento da própria organização. Então,
A incorporação do termo violência favorece esse conjunto probatório em termos legais, institucionais, ajuda a gente a combater a banalização, né, e vulgarização do conceito de assédio. E como profissional de saúde, é aí que que eu disputo esse termo, eu problematizo alguns debates, né? Existem alguns debates em que, de fato, se assume, né, um ato único como assédio moral. E, para mim, isso é um retrocesso. Porque quando a gente atende gente que está sendo assediado mesmo, que é marcado por essa frequência, por essa repetição, o tipo de trauma, de violência e de dano psíquico é inegável. Existem violências no trabalho que assim precisam ser tratadas. E quando a gente fala de tratar, gente, a gente não está falando aqui de punitivismo. A gente está falando de responsabilização. A 8.112 não dá conta. E aí, quando a gente fala de responsabilização, eu falo, olha, eu quero que o cara faça um curso, eu quero que ele faça uma reciclagem, eu quero que ele fique um tempo fora do cargo para dar tempo de fazer essa reciclagem. É sobre isso, né? Sobre ações pedagógicas que não que propiciem a gente tratar violência como violência, e não como simples conflito interpessoal. Que propiciem a gente entender o assédio moral com essa processualidade, né? Como essa ferramenta que tem seu grande objetivo de disciplinar e enquadrar, que por ser frequente e repetida, causa uma majoração, né, do sofrimento no trabalho. E isso é imprescindível. Então, a gente debate também esse assédio sexual como uma violência no trabalho diretamente atravessada pela violência de gênero. Ainda que, né, mulheres possam assediar homens sexualmente, pessoas da mesma orientação sexual possam se assediar sexualmente, mas no Brasil e no mundo, as grandes vítimas do assédio sexual são as mulheres, justamente por essa questão de gênero. E aí eu dou destaque aqui para as microagressões de gênero, né, que vêm aí, de alguma maneira, naturalizando mecanismos de discriminação no trabalho. Vem naturalizando, né? Você está ali falando no momento de uma reunião séria, ou você está no meio da sua audiência, de repente alguém interrompe a sua fala séria para te elogiar, para dizer como você está bonita. Parece uma gentileza, mas na verdade está ressituando o seu lugar, né? É uma interrupção que precisa ser problematizada dessa forma. Gostamos de elogios, mas nos momentos corretos, né? Então, esse assédio, gente, ele é uma fábrica de sofrimento, de adoecimento, né? De transtornos de adaptação, né? De transtorno de ansiedade, enfim, dos mais diversos tipos E eu tô correndo para chegar na parte do acolhimento. Dos mais diversos tipos de sofrimento. E aí eu falo um pouco da nossa política. O que a gente pensou quando se construiu essa política? Falo com orgulho também que fomos acho que a primeira instituição que pensou nessa porta de entrada. Que, ora, eu preciso que a gente saia do campo da queixa difusa e vá para o campo objetivo. Eu preciso sair do mal-estar difuso. Ah, meu chefe é grosso. Para uma questão concreta. Porque o mal-estar no trabalho ele sempre vai existir. Então, a gente entendeu que, ainda que o Executivo Federal todo se baseie em denúncias anônimas, ainda assim, na minha instituição pública ideal, a denúncia anônima é ok, mas nas minhas instituições públicas reais, a denúncia anônima me dá poucos elementos, né? Me dá poucos elementos de intervenção, ou às vezes até elementos errôneos, enfim. Então, a gente entendeu que o que a gente precisa é trabalhar o protagonismo desse alvo. Eu preciso fazer com que essa pessoa entenda essa vivência e se responsabilize por isso que ela está apontando como sofrimento. Então, trabalhar o protagonismo do alvo é um mecanismo de construir essa corresponsabilização, combater a revitimização, porque, vejam, ninguém é obrigado a saber que aquele grito não era um assédio propriamente dito, mas uma prática inapropriada, vamos trabalhar de outra forma. Ou que um ato de discriminação de gênero não necessariamente se enquadra como um assédio sexual. Ninguém é obrigado a saber. Então, é um momento de qualificar a denúncia, de permitir que essa vítima, ou sobre a saúde do trabalhador, esse alvo, justamente por entender que o alvo é alvo não pelas suas fraquezas, mas normalmente pelas suas potencialidades ou capacidade de diferenciação ética, política, ou por pertencer a grupos minoritários, aí outra pelas paixões tristes, né? Inveja, ciúme, enfim. Mas é importante a gente dar esse espaço. Então, na nossa estrutura, o primeiro passo é ninguém enfrenta assédio moral doente, ninguém enfrenta violência no trabalho doente. Então, avaliar as condições de saúde, detectar as tendências do caso, e se de antemão já não tiver indícios, a gente dá outra forma de acolhimento e de cuidado. Na segunda etapa, com essa pessoa já fora da crise, já fora do adoecimento ou do extremo medo, né? Porque o assédio é a doença, a violência do medo, né? Da solidão, dessa patologia em que eu não confio na instituição, não confio em ninguém e simplesmente fico retroalimentando a queixa, e uma queixa, às vezes,
né, castrador, infrutífero, enfim. Então, é um momento em que a gente vai falar, olha, vamos ver de maneira objetiva o que você tem. Vamos tentar entender que pessoas ouviram tais coisas, que me mostram o que você tem que parece ser realmente problemático, para daí produzir um relatório que vai ser encaminhado para o nosso subcomitê de enfrentamento ao assédio. Então, as nossas premissas básicas, quando a gente vai acolher, é que a pessoa-alvo não foi a causa da agressão e possivelmente não foi a única vítima daquela postura. A gente parte do pressuposto que essas percepções são válidas e corretas, e não que ela não possa ter equívocos, mas que aquele sofrimento existe, e que nesse momento de acolhimento eu preciso apreender, validar, para que ela se aproprie dessa queixa, para que ela entenda os sentidos dessa queixa, né? Entender que as pessoas estão buscando reparar uma injustiça e não se impor, né? Não causar problema. E a Rita Segato, né? A vítima não necessita ser boa e pura para ser compreendida como vítima, só necessita ser pessoa. E esse é um dos pontos fundamentais para mim. Porque, por vezes, a gente justifica atos violentos por, tipo, mas é um mau chefe, é um mau servidor. E aí isso a gente tem que tratar de maneira administrativa, né? Pela gestão de pessoas do cotidiano. E não por meio de prática de violências, né? Por mais que, por vezes, pareça impossível. Então, quando a gente escuta alguém, o meu chefe é grosso, me maltrata, é uma primeira fala, ok, mas com essa fala eu não faço nada. Quando a pessoa diz, ontem meu chefe disse que meu trabalho estava uma porcaria, a frase usada foi, esse trabalho está uma porcaria, qualquer estagiário de segundo grau faz. Eu estava sozinho com ele na hora, aí eu começo a construir, a sair da queixa difusa para construir e entender que tipo de vivência é essa. Que pode ser uma gestão por injúria, ele fala assim com todo mundo, não é segredo para ninguém, não é sutil e velado, por vezes, como se desenvolve esse assédio. Já estou quase concluindo, perdão, tá? E aí a gente parte dessa pergunta norteadora. Essa pessoa ela tem condições de enfrentar o processo apuratório no local em que está o denunciado? Né? Quais as medidas protetivas podem ser adotadas pelas organizações? Afastamento do denunciado para apuração, mudança de lotação temporária ou permanente, teletrabalho. A vítima está adoecida, ela pode seguir com uma denúncia. Veja, a gente preconiza pelo protagonismo desse alvo. Esta pessoa ela precisa ser capaz de levar essa denúncia à frente. Enquanto não houver alguém capaz de, por motivos éticos, qual seja, levar a denúncia à frente, o que a gente faz é sistematizar, para que em algum momento, quando alguém denunciar, aí sim, eu como profissional de saúde possa dizer, não posso revelar quem são, mas já atendi 5 casos, tal situação, tanto a quantidade X de adoecimento, tais situações similares, enfim. E por que no momento do acolhimento a gente não escuta o denunciado? Porque não existe denúncia ainda formal. É justamente para que essa pessoa se responsabilize e construa a denúncia. Eu não estou ali apurando, tal qual um subcomitê de enfrentamento ao assédio, uma ouvidoria, enfim. Eu estou ali olhando para o alvo, que tem uma queixa que eu quero que deixe de ser difusa, para ser uma queixa responsável, e que, por meio disso, ele seja capaz de entender, né, os desafios, o sofrimento ético da denúncia, mas que vale a pena. Né? Então, nesse momento, se tem indício de violência, eu não tenho, né? O que eu tenho que entender é que o que eu preciso fazer é trabalhar o protagonismo desse alvo para que ele encaminhe esse processo. E aí, concluindo, né? Então, a nossa grande proposta é esse chamamento à reflexão ética, né? Como eu falei, ninguém precisa ser líder de torcida, né? Motivar a gente deprimida, enfim, não é o caso. Mas a gente precisa insistir na reflexão ética como um fator de desenvolvimento das relações intra e extras pessoais, setoriais, enfim, né? Transformar esses valores, essas missões, em algo que seja um vir a ser, né? Uma luz de como a gente deve atuar no dia a dia. Combater esse processo de psiquiatrização do sofrimento no trabalho, né? O sofrimento ele existe, mas às vezes ele se resolve não com licença médica, não com remédio, mas com mudanças, né, na política setorial e organizacional. Lembrar a finalidade das instituições, né, em especial do judiciário, né, que é uma finalidade ética, né, de reparação, enfim. Então, é importante a gente considerar a saúde mental. E aí, para concluir, o Gonzaguinha nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E obrigada pela paciência dos senhores.